Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu quero falar sobre um assunto que não é nada confortável pra mim, mas que eu quero tentar falar sobre isso. Não sei se eu puder ajudar uma pessoa, se eu puder, sabe, poder fazer a diferença na vida de uma pessoa pra mim. Já, já ganhei o dia, esse vídeo valeu a pena, todo o esforço, enfim. Eu só vou começar aqui. Eu vou tentar ajeitar aqui o vídeo porque ele tá assim, tá vendo, com um probleminha? Então, gente, melhorou agora. Vou tomar um gole de café. Porque o assunto não é nada, assim, confortável pra mim. Já ouvi muito os lados sobre pastores, né? Pastores falando. E é interessante porque tem certos pastores que eles aceitam o divórcio, só que eu fico assim, meu Deus, se tem pastores que entendem, que falam, não, tem tem certos motivos que sim é melhor divorciar, que dependendo do motivo, se o motivo é X, então é melhor divorciar, se o motivo tem a ver com agressão física. Tem até pastor que fala de agressão emocional, se a pessoa está sofrendo agressão emocional, pode divorciar também. Então, traição também, se a pessoa passa por traição. Então, pastores estão falando isso, mas tem um certo grupo de evangélicos que não entendem, que não são pastores, que eu acho que nunca pregou na igreja, e eles são, assim, rigidamente contra o divórcio. E usa palavras, usa outros tipos de palavra, usa até palavras que Jesus falou assim, que muitos virão em meu nome, dizendo que é Cristo, e aí falando dessa forma, só que sem contexto, sem nexo. Mas o que eu percebi é que muitas pessoas que são fracas emocionalmente, muitas pessoas que não entendem a palavra, que não lê a Bíblia, e aí acabam se tornando evangélicos, ou já são evangélicos, mas são fraquinhos espiritualmente, ou não lê a Bíblia em casa, não busca, só ouve o que o pastor fala no domingo, sabe? Acredita piamente no que essas pessoas falam. E eu vejo assim que é muito perigoso isso. Hoje eu já nem falo que eu sou evangélica porque às vezes dá vergonha, sabe? Por conta, não por causa de Cristo, mas por causa dessas pessoas que estão representando Cristo de uma forma errada, que não estão lendo a Bíblia, que não estão entendendo a palavra, não entende que Deus é amor, que Deus é perdão, né? Que Deus quer o perdão, que Deus quer a restauração, que Deus não quer que a gente seja triste, quer que a gente seja alegre, né? Gálatas vai falar sobre isso, que os frutos do Espírito Santo é amor, é alegria, é paz e, sabe? É amor e alegria. Esses são os que mais me tocam, sabe? Mas tem muito mais, o fruto do Espírito Santo. Então, é isso que eu tô vendo, que é muita gente revoltada, gente com muita raiva. E aí quando ouve que evangélicos estão se separando, quer colocar na cruz, quer apedrejar, sabe? Apedreja com as palavras. E eu tô assim, chocada. Tipo, já aconteceu antes comigo, assim, comentários maldosos. Eu cheguei a comentar algo particular e eu tava vendo que outras pessoas também estavam falando sobre a vida deles particular, sobre separação, que já tava com filhos, sabe, do segundo ou terceiro casamento e comentando sobre isso. E aí eu me senti assim, nossa, tem outras pessoas que já passaram por coisas maiores do que a minha. Tem gente que já tá com filho, eu ainda não tenho. Então eu pensei, não, vou colocar, compartilhar aqui pra ver se outras pessoas, assim, conseguem, assim, ter um ciclo de amizade, e são pessoas evangélicas. Mas veio um grupinho maldoso, começou a comentar coisa ruim, sabe? E eu tinha compartilhado sobre minha vida. E é interessante porque. E até agora, sabe? Isso tem coisa de um ano. E até agora tem comentário, até hoje, veio hoje, fresco.
Por isso que eu quis fazer esse vídeo agora, falando sobre isso. E eu vi que é muito perigoso, porque assim, é muito perigoso para adolescentes, é muito perigoso para novos convertidos, né? Pessoas que não sabem direito sobre o evangelho, não sabem direito sobre o mundo gospel, o mundo evangélico, sabe? E aí, eu mesma tinha, quando eu tinha em torno dos meus 17, que eu aceitei a Cristo, comecei a frequentar a igreja evangélica, meus olhos, era tipo assim, eu pensava que todo mundo era santo lá na igreja, eu pensava que toda pessoa que vai pra igreja é santa, e não é. Tem muito, tem lobo, sabe? Não vou falar muito, mas tem lobos dentro da igreja, e a gente tem que tomar cuidado. Eu vi um cantor, não vou falar o nome, mas eu vi um cantor falando sobre algo que ele foi levar uma amiga dele, algo assim, uma jovem, para a igreja evangélica, e a pessoa que tinha pregado começou a olhar feio, assim, começou a olhar com desejo para a pessoa que ele tinha levado para a igreja, e a pessoa tinha pregado. Não sei se era pastor, porque não é só pastor que prega, sabe? Tem outros. Então, mas ele falando que o pregador foi e olhou com desejo para a menina que ele tinha levado para a igreja, que não era evangélica, não tinha se convertido, estava ainda conhecendo a igreja. E aí eu vejo que por causa dessas pessoas, por causa dessas posturas também que não são cristãs, gente com raiva, meu Deus. Jesus só ficava com raiva quando ele via as coisas erradas. Quando era coisas dos fariseus, quando era sobre os doutores da lei, era sobre pecado dentro da igreja, que não era sobre adultério, mas Jesus meteu pau na igreja, foi por causa de venda de pomba, venda de coisa dentro da igreja, e ele falou: minha casa será chamada casa de oração. Foi por isso que ele meteu pau, porque estava vendendo dentro da igreja. Isso não se fala, né? Isso não pega a palavra para condenar. Mas o que está acontecendo é o quê? As pregações. Pouco se fala sobre isso, né? A maioria das pregações é sobre a santidade da pessoa, é sobre casamento, relacionamento com os outros. Mas esquece também que a santidade não é somente isso. E eu vejo que deveria falar, né? Os pastores deveriam falar sobre a questão do dinheiro, que existe uma potestade, que se você idolatra o dinheiro, tem uma potestade chamada Mamon. E Jesus falou: servir a Deus e não a Mamon, que é o dinheiro, que é uma potestade, que você está adorando essa potestade quando você adora o dinheiro. E isso não se fala, né? Mas é interessante, porque neguinho tá pronto para condenar o outro, mas olhar para ele mesmo, né? Jesus mesmo falou: tira o cisco do teu olho, tira primeiro o cisco do teu olho. Quando você estiver limpo, são, cheio do Espírito Santo, porque muita gente também fala com emoção, com a carne, e não tá cheio do Espírito Santo. E aí eu vejo raiva, gente, eu vejo raiva. Essas pessoas cheias de raiva. E aí pega ainda a Bíblia para dizer que tá certo, que... Sabe o que eu vi? O absurdo. O maior absurdo que eu vi dos comentários foi assim... E aí eu falei: eu sou casada, não tô solteira, eu sou casada. E ele falou: não, mas você tem que voltar pro seu... o primeiro. E olha que absurdo. Quer que eu separe do meu marido pra eu voltar pro passado, pra eu voltar pra sujeira? Não. Pra eu voltar pra tribulação, sabe, gente? E aí eu vejo assim que quando a pessoa não tem equilíbrio emocional, quando... Se eu fosse uma tonta, uma bitolada, não sei, se eu acreditasse em tudo que me fala, se eu não lesse a Bíblia todo dia, eu, na mesma hora, faria o que essa pessoa falou. Porque mexe com as emoções, mexe até assim, nossa, será que é isso que Deus quer, sabe? Bagunça tudo. E aí eu vi assim, Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de ordem.
Então, para todo aquele que já tá junto com a pessoa, se você já, mesmo que você ainda não casou, se você só, né, se juntou e não tá casado, melhor que se case com essa pessoa. Ou então que você decida, você quer continuar com essa pessoa ou quer ficar separado, sabe? Ou tá na dúvida, mas decida a sua vida, decida. Você tem que tomar a sua decisão, sabe? E aí eu vi isso na minha vida. Eu ouvi muito pastores evangélicos, amigas, eu vi muitas mulheres evangélicas. E aí, depois disso tudo que eu ouvi, né, que eu vi os comentários, ouvi meus pais também, é muito, sabe, mais importante do que pastor ou pastora, né, é você ouvir seus pais, porque não tem ninguém melhor nesse mundo para te dar um conselho de amor do que os pais, a não ser que seus pais não te amam, né, a não ser que seus pais, porque eu também já ouvi os casos de um pastor que a filha vai em casa, o esposo não tratava a mulher bem, né? Não tratava a filha desse pastor bem. E aí esse pastor falava pra filha, não, você não pode separar. Não, você tem que continuar, é seu marido, sabe? E não tinha outra alternativa. E aí ele não tava pensando sobre, esse cara tá tratando bem minha filha. Não, esse pastor tava só pensando assim, na imagem dele, no que os outros vão falar e tal. Enfim, mas é algo assim preocupante, é muito preocupante isso, por conta de que a gente tem que olhar a história do outro, a gente tem que ter mais essa sensibilidade, sabe? E aí eu penso assim, eu dou graças a Deus por ter passado por isso, porque eu poderia ser igual a ele, sabe? E eu poderia estar cheia de preconceito com gente que se separa, ou então com gente que não é evangélica, sabe? E Deus abriu tanto minha mente sobre isso, de olhar com amor os outros. Deus quer que eu leve amor, não é somente para evangélico, não é somente para igreja. E aí eu vejo assim que, graças a Deus, onde eu estou, não consigo ver isso. Eu vejo assim algo só do Brasil, não é possível, porque aqui nos Estados Unidos é diferente. As pessoas não ficam falando, se fala pode ser pelas costas, né? Também isso já pode acontecer isso. Mas essa coisa de pastor com preconceito, ou então a pregação ser sobre santidade no relacionamento um do outro, não existe isso. E sabe, o que eu mais gosto é de ouvir pastores que falam de Jesus, porque tudo bem, fala um pouco sobre isso, mas não precisa toda hora ficar falando somente sobre casamento, sendo que o maior casamento da igreja vai ser com Jesus. A gente precisa se preparar para o nosso noivo. E aí eu ouvi, assim, eu não vi o vídeo, mas eu vi só o comentário de um pastor que estava morrendo de medo por causa dos fins dos tempos, porque ele não sabe, Imagina um pastor não sabe sobre Apocalipse. Porque aqueles que sabem toda a história, todo o contexto, tudo que Deus quer fazer por meio da igreja, por meio da gente, e de agora até os finais dos tempos, se ele soubesse disso, ele não teria medo. Ele teria mais amor por Deus. Porque Deus está preparando algo 1000 vezes melhor do que essa terra. Só que o que eu vejo, todo aquele que está com medo de passar pela tribulação, com medo de passar pela morte, com medo da morte, é porque não conhece a Deus, é porque não conhece a palavra, é porque não sabe o que Deus está fazendo e fará em nosso favor, é porque não conhece o céu, nunca entendeu a palavra, porque com medo de deixar essa terra. E existe muitos pastores que acabam se desviando do caminho, em vez de continuar no caminho certo, no caminho de Cristo, nas coisas de Deus, se desvia do caminho por conta das coisas deste mundo. E não somente os pastores, mas também até evangélicos, né, que vai na onda
E o erro desses pastores é porque eles têm medo de perder as pessoas, não é ovelha. Porque toda ovelha não deixa o seu pastor. Toda ovelha, as verdadeiras ovelhas nunca deixam Cristo. E mesmo que se desvie do caminho, aqueles que forem atrás para buscar, resgatar, a própria ovelha que deixou, ela volta, porque ela conhece, não, o erro, o engano, ela reconhece, não, eu deixei o meu Senhor, e volta. Só que o problema maior da igreja não tem a ver com separação, no casamento. O maior problema da igreja é a igreja se separar de Cristo. O maior problema da igreja é que ela está mais preocupada com as coisas dessa terra do que ficar preocupada com as coisas de Deus e não entende. Como é que essas pessoas que falam, não, separação é pecado, separação não pode, você não pode fazer isso, está contra Deus. E aí na hora de falar outros assuntos sobre Deus, não sabe, não tem respaldo, sabe? Mistura tudo, até pega versículos que não tá falando de separação, não tá falando sobre isso, e pega e fala que tem a ver com isso, sabe? É preocupante, mas eu fico com a mensagem de que Cristo foi falar com a mulher que tinha separado 5 vezes. E aí Jesus não ficou rebatendo, falando, separação é pecado, você vai pro inferno, você não pode fazer isso, volta pro seu primeiro casamento. Jesus não falou isso pra mulher que tinha separado 5 vezes. E o que Jesus falou? Vai e busca seu esposo. E ela falou, eu não tenho esposo. E aí ele falou bem, porque você já tá você casou 5 vezes e o cara que você tá agora não é seu marido. E aí ela falou pra ele, nossa, eu vejo que você é profeta. E aí Jesus falou bem assim, mulher, se você soubesse da água que eu tenho de beber, você nunca mais teria sede, você nunca mais precisaria pegar dessa fonte, alguma coisa assim, Jesus fala. E ela fala, Senhor, me dá de beber dessa água. Só que Jesus não estava falando da água natural. Ele estava falando de uma água espiritual. Ele estava falando dele, de uma água que leva para a vida eterna. De uma água que não sacia, sabe? Porque não tem nenhum amor do mundo que vai conseguir nos saciar, seja até pai ou mãe, seja esposo ou esposa. Esse amor não sacia. Somente é Cristo nos completa. Somente é Cristo dá aquilo que a gente tanto quer no nosso coração. Nunca vai ser completo sem Cristo. E aí a gente tem que entender assim que Cristo foi e levou essa mulher para a salvação. Cristo foi e falou dele. Não ficou falando do pecado, falou do amor de Deus, falou do amor dele, falou de coisas espirituais. E aí, meu Deus, eu vejo a igreja brasileira muito fraquinha, infelizmente, muito fraquinha nas coisas espirituais, no sobrenatural, milagres, cura e tal. Por quê? Porque a conversa é terrena. A gente tem que começar a entender as coisas do céu. As coisas do céu é maiores. E quando eu estava separada na casa dos meus pais, e eu continuava indo para a igreja porque eu quero ajudar as pessoas que deixam a igreja por causa dessas pessoas preconceituosas, por causa desse comentário maldoso, por causa dessas pessoas, desses grupos revoltados, sabe? E muita gente deixa a igreja, muita gente deixa Cristo por causa dessas pessoas. Eu sinto no dever de resgatar essas ovelhas que estão machucadas, que estão feridas, que foram apedrejadas, que não foram mal interpretadas, que estão machucadas por causa dessas ovelhas aí, sabe? Que se a gente não, por exemplo, eu vou falar sobre mim. Eu não ligo, sabe? Claro que machuca os comentários. Claro que as palavras são duras, mas eu paro e penso, nossa,
eu vou me abater por causa desse povinho? Eu vou deixar de ir para a igreja por causa deles? Não, sabe? Pelo contrário. E eu passei por isso no Brasil, eu ia sozinha, sabe? E aí, às vezes eu não, quando na igreja que eu frequentava, às vezes eu deixava de ir para outra e ia para outra igreja, né? Porque eu falava assim, nossa, esse povo vai ficar falando, né? Eu lembrei de uma experiência que eu vou contar aqui para vocês. Eu tava ouvindo muito sobre isso, muita fofoca a meu respeito, descobriram, né? Eu tinha deixado, logo que eu separei, eu procurei uma igreja nova. E aí foi muito bom um tempo que eles não sabiam que eu era separada. E eu sempre tive essa cara assim de. E imagine na época, né? Pensava que eu era uma adolescente de 15 anos e tal. Não sabe, eu ficava no grupo de jovens. E aí eu caladinha, ninguém sabia de nada. Nada de namoro, nada, sabe? Eu só queria terminar minha faculdade. Eu falei que eu tava estudando. Só queria terminar minha faculdade. E isso, e conversava como amigos, nada disso de pensar em namoro, relacionamento, essas coisas, nada. Eu nem pensava em casar de novo. E aí eu lembro que eles acabaram sabendo porque uma pessoa que me conhecia foi me falar, e era adventista, não era evangélica, né? Eu acho que adventista não é evangélico, né? Mas enfim. E aí ela foi pra igreja como convidada, alguma coisa assim da igreja, e aí me viu porque ela me conhecia. E aí ela conversou e falou sobre isso. E aí tinha um grupo dos adolescentes perto. E aí, assim, de 3 que houve, a igreja toda fica sabendo, sabe? E aí sabia sobre isso. Quando descobriram isso a meu respeito, aí eu já não tava frequentando tanto, mas eu sentia isso. Nossa, eu tenho que estar indo pra igreja. E aí o que eu fazia? Quando eu não aguentava ir pra igreja, sabe? Eu sentia um peso espiritual, assim, eu sentia uma pressão, eu sabia que o povo fofocava sobre mim, mesmo que eles não falavam na minha cara, sabe? E aí eu fui para outra igreja que não me conhecia, que pastor não me conhecia, que nada. E eu falei assim, nossa, aqui eu não vou ouvir sobre isso. Aí o pastor acabou, esse pastor que. Outra igreja que era perto da minha casa, acabou pregando sobre. Ou melhor, ele falou algo sobre a separação é errado, alguma coisa assim. E aí eu fico até sem entender, nossa senhora, de novo eu vi sobre isso, eu tava fugindo de ouvir sobre essas coisas, eu só queria mais de Deus, eu só queria mais do Espírito Santo, eu só queria o mover, eu só queria, sabe, me entregar de corpo e alma, entregar tudo, fazer o que Deus queria, se fosse até pra largar a faculdade, é, servir a Deus 100%, fazer missão, sei lá, sabe? Eu tava super assim, eu quero mais de Deus. Eu não quero ficar pensando no que já passou, não quero ficar pensando nas coisas dessa terra. Eu quero mais das coisas de Deus. E aí, enfim, aí me falou isso, mas eu até na hora eu não gostei da pregação, não prestei muita atenção, mas fui pra igreja, né? Só que eu paro pra pensar isso porque tem pessoas que passam a mesma coisa que eu e deixam a igreja. E eu quero, né? Eu ainda não comecei, mas eu quero começar, não sei quando, né? Fiz esse vídeo, mas eu ainda não me sinto preparada para falar sobre isso, mas eu quero falar para pessoas especificamente, pessoas que já passaram a mesma coisa que eu, que deixaram a igreja. Eu quero, sabe, ajudar essas pessoas para elas voltarem para a igreja. Eu quero resgatar essas ovelhas que eu entendo, sabe? Eu não deixei a igreja por conta mesmo de leitura da Bíblia e buscando Deus na minha casa. E o próprio Espírito Santo me incomodava, sabe? De eu ir pra igreja. Mas não era fácil, não era algo assim. Se fosse pelas minhas emoções, eu não iria pra igreja. Se fosse pelas minhas emoções, eu mesma iria falar pra mim mesma:
não vou, eu vou quando eu quiser, sabe? Não tenho obrigação, não é trabalho, não tenho nada a perder, sabe? E foi no Brasil, logo que eu me separei, foi muito. Eu acho que foi o momento mais difícil na igreja, foi nesse tempo. Hoje é tranquilo porque eu tenho meu esposo, porque eu não vou sozinha para a igreja, eu vou com ele. E sabe, o desejo do meu coração maior era isso. Era não ir sozinha para a igreja. E eu tive até uma conversa com meu pai que ele falava assim: "Ah, não quero que você case com um evangélico". Meu pai uma vez falou isso pra mim. E eu falei assim: "Pai, se for assim, então não caso". Porque imagine, já era uma tortura imensa ter que ir pra igreja sozinha. Era horrível. Eu via muitas famílias e eu olhava assim: "Nossa, Senhor, quando eu vou ter esse momento, sabe? Quando eu vou poder ir pra igreja em família?". E é uma tribulação muito grande. Uma pessoa que casa né, com uma pessoa que não é da mesma religião, deve ser uma tortura muito grande. Eu não desejo isso pra ninguém. Eu já vim de berço, né, de meus pais que não iam pra igreja comigo, pra igreja evangélica. Então, era algo assim que eu mesma tinha que trabalhar, sabe? E eu, Deus, o Espírito Santo, né? A palavra também ajudava para me motivar, para ter energia para falar assim, não, eu vou. E claro que eu agradeço muito a Deus pelo meu pai que me levava na igreja. Meu irmão também já me levou quando meu pai não podia, meu irmão já me levou também. E eu agradeço muito, 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 muito por isso, sabe? Porque, assim, ajudava. Saber que eu tinha uma carona também ajudava, né? Mas, da mesma forma que eu ficava alegre que eles iam me levar, eu ficava triste porque eu ia sozinha, que eles não iam comigo. E eu tenho certeza absoluta, e eu dou graças a Deus, que seria muito complicado se eu casasse com um católico e eu querendo ir para a igreja evangélica, sabe? Graças a Deus, não teve confusão na minha mente sobre isso. De, eu quero agradar os meus pais, meu pai quer isso, então eu vou fazer isso por causa dele. Não. Graças a Deus eu olhei pro meu futuro, graças a Deus eu consegui visualizar. E aí, por eu já estar com essa experiência de meus pais não iam comigo e era uma tortura tão grande, imagina eu ter um esposo, imagina, que o relacionamento eu acho muito mais forte, né? No casamento do que pai e mãe. Porque tem um horário, tem um tempo, né? Uma idade na nossa vida que a gente desvincula dos nossos pais, né? Quando eu tinha lá pros meus 17 para 18, já queria aquela independência, eu já saía sozinha, eu já ia pra igreja sozinha. E eu não tinha, assim, já tava desvinculando, né? Já não tinha mais aquela dependência dos meus pais, ou eu não tinha mais aquela vontade de depender dos meus pais. Mas no casamento, a gente acaba sendo dependente do outro. Seja emocionalmente, seja financeiramente, seja o que for. Mesmo que você tenha a sua independência financeira, quando você casa, acaba ficando com dependência emocional por causa do outro. E é bem complicado, assim, casamento, né, terreno, tô falando aqui, né, casamento aqui nessa terra é complicado. Mas eu quero saber mais do nosso casamento, né, a noiva, a igreja com Cristo. Poucos têm falado, poucos têm pregado isso na igreja e eu acho o maior absurdo, porque isso é o mais importante, a igreja deveria saber sobre isso. Quando eu me separei, e aí eu lendo a Bíblia, eu fui vendo e falava bem assim, eram, eram palavras para Jerusalém, mas eu tomava como se fosse para mim, que falava bem assim,
o Senhor vai ser o seu noivo, o Senhor vai te resgatar. Palavras assim, sabe, que eu via na Bíblia e eu ficava encantada. Nossa, Deus é meu noivo. Nossa, eu não preciso de esposo, eu não preciso casar de novo. Que casar? Eu quero casar com Deus. Eu quero Deus na minha vida. E eu não pensava, eu fiquei em torno de 2 anos depois que eu separei, em torno disso, me focando na faculdade, nos estudos. No domingo eu ia pra igreja. Eu só pensava nisso, não ficava pensando em casar. Me deram até uma profecia que eu ia casar de novo. Eu fui num evento que chamava Overdose. E era misturado, né? A igreja que eu frequentava com outra igreja que era em espanhol. Acho que era da Colômbia, uma coisa assim. Então, era a igreja que eu frequentava do Brasil, que fazia um evento com a igreja da Colômbia, juntava e tinha essa coisa da profecia. E aí profetizou que eu casei de novo. Eu ouvi a profecia, não falei, porque eu não gosto de confusão, sabe, gente? Eu não gosto de apontar o dedo e falar, você tá errado, eu não aceito isso, não faço isso. Mas eu ouvi, fiquei quieta, mas na minha mente eu pensava assim, esse cara tá doido, não é possível. E eu ouvi sempre falando, né, eu cheguei a ouvir vários vídeos, li a palavra e falava, né, que se separou, não casa de novo, e nananã e tal. E aí eu mesma coloquei em meu coração, não vou casar de novo. E aquela pessoa tinha profetizado aquilo dali pra eu trabalhar, porque, sabe, eu acredito em profecias, já acreditava, eu queria, eu até sabe, meu coração falava, meu Deus, cadê os profetas? Eu só vejo pastor, cadê os seus profetas? Eu quero conhecer profetas. E aí, quando me profetizou isso e tal, claro que profetizaram outras coisas, mas, por exemplo, chegou a falar sobre, eu vejo você cheia de graça e tal. E aí eu falei, ué, isso eu já sei, por causa do meu nome, né? O significado do meu nome, Ana, é cheia de graça. E aí, quando começou a profetizar desse jeito, mas no final foi e falou isso. E aí eu só ouvi, mas no meu coração não recebi. Só que aí logo depois, pouco tempo depois, eu já fui conhecendo meu esposo, depois dessa profecia. Só que foi muito bom, porque na hora que a gente se conheceu, não era pretendendo ter um relacionamento, não era com segundas intenções, era só com amizade. E aí as mesmas dores que eu tinha, o meu esposo, né, hoje é esposo, ele também tinha. E aí foi assim, sabe, só de conversar essa coisa de psicologia, foi algo 1000 vezes melhor. Porque era eu falando das minhas dores e ele falando das dores dele. E aí a gente trocava. Um trocava a dor com o outro, sabe? E foi muito libertador. A gente chorou muito e tal. Eu chorei, né? Falei das minhas dores também, assim, da igreja. E graças a Deus ele tem mais tempo. Ele tem mais tempo como evangélico do que eu. Mas aí foi muito bom porque, assim, eu pude perceber isso, que ele não estava passando por essas dores da igreja. Aqui não se fala, aqui é diferente, sabe? Meu Deus, graças a Deus aqui é diferente do que a igreja do Brasil, mas eu não largo, sabe? Eu não viro as costas pro Brasil. Eu prefiro passar por tudo isso, eu prefiro e eu não me importo, sabe? Porque meu coração, o Brasil tem um pedaço do meu coração. E, sabe, eu acredito no Brasil, eu acredito no potencial do Brasil. E aí, diante do que, toda a vivência que eu já passei, já fiz 3 anos aqui nos Estados Unidos, e eu vejo assim que o Brasil tem muito potencial para ter o inglês como segunda língua, sabe?
E eu vejo assim, muita coisa boa sobre o Brasil. Não somente porque eu sou brasileira, né? Claro que também tem coisa ruim. E já falei aqui uma das coisas, né, da parte evangélica sobre o Brasil. E aqui e de novo eu falo do graças a Deus que aqui, né, é diferente, que não tem essa coisa assim de ficar criticando. Claro que aqui tem fofoca, sabe? Mas é diferente, o peso é menor aqui, sabe? Não tem essa coisa assim tanta de intrometer, de dar palpite, ou de ficar falando essas coisas como eu já ouvi. Mas tem muita coisa boa do Brasil que só se encontra no Brasil. E eu acho que assim as pessoas já deveriam estar fazendo coisas, sabe, para colher lá na frente. E eu vejo assim que pelo que aconteceu sobre o Covid, essas coisas, muita gente evangélica ainda tá com medo. Muitos pastores estão com medo. E onde eu estou, aqui é diferente, o povo vê as dificuldades, vê esse tempo como é tempo para lutar. Não é tempo para chorar, é tempo para agir, mas agir por meio da oração, agir por meio do evangelismo, agir a favor do reino, sabe? Encarar a situação e lutar. E não se acovardar, pelo contrário, sabe? Trabalhar para Deus, trabalhar para ter seu sustento, sua comida, né? E por aí vai. Mas era isso que eu queria deixar, gente, assim. Eu não quero condenar nenhum lado, nem o lado dos, sei lá, haters evangélicos. E também eu não quero condenar o lado das pessoas, né, que já passaram coisas como a minha, com a mesma situação que eu, ou situações até piores que a minha, sabe? E me entristece saber, assim, que muitas pessoas não conseguem ou não conseguiram continuar na igreja. E essas pessoas que eu quero ajudar, sabe? Para não deixar Cristo. Mesmo que você deixe a igreja, não deixe a Cristo, sabe? Porque é muito mais importante do que a igreja é Cristo, sabe? E ainda que pessoas evangélicas te feriram, ainda que pessoas evangélicas não te entenderam, eu consigo te entender, eu passei pelo mesmo. E eu quero tentar, sabe, ajudar essas pessoas. Eu ainda não sei como fazer vídeos para pessoas que se desviaram, não tá mais na igreja. Não sei como falar sobre isso, assim, como, sabe, como dizer o nome, pessoas que não estão mais na igreja, que as ovelhas perdidas, não sei. Mas eu quero ajudar essas pessoas porque a igreja feriu e a igreja não resgatou. A igreja machucou e continua indo, né? Como se não tivesse errado. E eu vejo que essas pessoas precisam de cuidado, precisam de amor e precisam de Cristo. E sabe, diante de ir pra igreja, muitas das vezes, não é pouca, né? Muitas das vezes, eu encontrei mais Cristo na minha casa, lendo a Bíblia, do que indo mesmo pra igreja, sabe? É triste falar sobre isso, é triste ter que dizer sobre isso, porque eu vejo muitas igrejas enfraquecidas porque não tem um entendimento correto da palavra, ou não tem nem a palavra.
falta palavra, falta entendimento, falta amor. E essas pessoas precisam de oração, da mesma forma que aqueles que deixaram a igreja precisam, aqueles que estão dentro da igreja também precisam de amor, de compaixão, sabe? E graças a Deus eu tenho esse entendimento. Porque é isso, é o amor, é pelo amor, não é pelo braço. Não é pelo braço, é pelo amor. É pela palavra de Deus. E também pelo Espírito, cheio do Espírito Santo também. Porque tem muita gente que usa a palavra de qualquer jeito, sem temor. E aí, de que adianta falar a palavra de qualquer jeito? Se é pelas obras, se é pela, sabe, é pela ação, é pelas obras, é pelo amor. E pelo que eu tenho visto, minha experiência é pela cura. É pela cura. E é triste ter que falar isso, que a igreja me feriu mais do que os de fora, do que os do mundo, como a igreja fala, né? A igreja me feriu, a igreja foi muito mais complicado do que as pessoas do mundo. E porque assim, eu tava mais perto também da igreja, não tava perto das pessoas do mundo, mas era a maioria. Foi mais tranquila, né? Foi muito mais tranquilo com aqueles que não eram evangélicos. Infelizmente, eu tenho, sabe, a dura realidade é essa. Mas eu quero deixar terminar o vídeo falando que, sabe, o melhor caminho é Cristo. Não é ir pra igreja, mas é a gente ir pra igreja pra buscar Cristo. E a igreja que não tá levando, sabe, pastor que não tá levando a igreja pra Cristo, eu vejo isso como um erro, como engano, como pecado também, porque egoísmo, porque a igreja não é dele, é a igreja de Cristo, a igreja de Deus. Eu agradeço a Deus por este canal, porque se não fosse esse canal, como é que eu iria falar essas coisas, sabe? E ainda mais eu sendo mulher, eu vejo assim que é muito mais limitado, né, pra mulher pregar. E eu agradeço a Deus porque eu tive muitas oportunidades e tenho, até hoje eu tenho, só por eu estar aqui nos Estados Unidos eu vejo grandes oportunidades na minha vida. E é só o começo. Eu vejo que aqui nos Estados Unidos e aqui no canal também é só o começo. O começo de uma grande história, o começo de algo novo. Eu gosto de ouvir isso. Eu quero o novo de Deus, eu não quero copiar o que as pessoas estão fazendo. Eu quero que Deus faça aquilo que Ele quer fazer na minha vida. E eu sinto isso, sabe? Que é algo diferente, novo, que poucos estão fazendo, ou que não existe, sabe? Algo que vai surgir, que nem eu sei como explicar, mas eu sei que vai ser algo que vai agradar o coração de Deus, algo que tem a ver com a minha personalidade, algo que vai ajudar muitos e algo que o próprio Espírito Santo vai ter controle, não eu. Que o próprio Espírito Santo é que vai conduzir. É isso que eu quero, sabe? Então, gente, eu vou ficar por aqui. Meu celular já apitou 5% de carga. E fiquem com Deus, como eu sempre falo. Fiquem com Deus e até a próxima.